aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, meus amigos, meus queridos, meus muchachos? Ei, começando mais uma live hoje, hein? Tô começando mais cedo pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui, uma beira aí de gente online, porque à noite eu não consigo pegar ninguém, pô. Pô, tá tudo na live dos caras gigantes, grandão, lá ele. Então tamo aí. Fechou? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta. E vamos reagir, rapaziada. Bora reagir, bora reagir, bora reagir. Edward Theodore Gein. Poucos nomes causando tanto medo foram tão impactantes para a cultura americana quanto esse nome. Para nós brasileiros, ele é praticamente um desconhecido, mas o legado de seus horrores também chegou até nós. Credo. Bom, o que vocês vão ver agora é uma fresta aberta para um universo de violência real. Esse vídeo não é recomendado para pessoas de coração fraco ou menores de idade. Não é ficção, não é cinema, é um caso real, assustador. Um caso que testou os limites da polícia e de toda uma sociedade inteira. A gente vai agora testemunhar um pequeno pedaço da vida de Ed Gein, o assassino que roubava a pele das suas vítimas. Deus o livre, cara. Fala pessoal, Peter aqui. Qual a melhor forma de retratar a trajetória de um monstro? Explorar o seu lado humano, as suas fraquezas? Eu acho que não. Ed Gein aterrorizou uma comunidade, violou as memórias de dezenas de pessoas, tirou a vida de pelo menos 2 vítimas inocentes. Ele nasceu humano, mas era um monstro. Credo. Décadas depois dos crimes dele, o túmulo dele ainda recebe a visita de fãs. Como fãs? Não, a gente não vai usar entrar na mente do Ed Gein. É como um sol sombrio que você não pode. Fãs, mano? Como com uma praga dessa tem fã, mano? Quem que é o louco, o filho de uma mãe que é fã desse bicho, mano? Ô, humanidade louca. Eu tô com saudade dessa... Que isso, cara? Que isso? Tô com saudade da sua boquinha. Que isso? Eu sou casado, moça. Para, moça. Para, moça. Sou casado, moça. Não deve olhar diretamente, entende? A gente vai mostrar aqui o ponto de vista do xerife que capturou o Ed Gein. O mais perto que a gente vai chegar da mente do Ed Gein é a trajetória da mãe dele. A mulher que pode ter transformado uma criança em psicopata incorrigível. Esse vai ser o nosso caminho, ok? Então vai ser o caso real de Ed Gein. Antes da gente começar, queria pedir a sua inscrição. Esse canal ainda tá nascendo, são pouquíssimos vídeos. Só que vocês estão fazendo esse canal ser uma realidade. Um canal que muita gente pedia para eu fazer. Eu não acreditava que fosse possível eu poder falar de assuntos mais sérios. Mas eu tô gostando tanto e com a presença de vocês não sabem a força que tá dando pra gente, pro nosso time de continuar. Porque muita gente me acompanha, sabe que eu comecei outros projetos e parei. Mas esse eu tô gostando de verdade. E principalmente vendo os comentários de vocês aqui embaixo, dando dicas para novos temas aqui dentro desse canal. Então você é muito bem-vindo a continuar nesse canal e maratonar os outros vídeos que a gente faz com muito carinho, como esse que você vai ver aqui agora. Espero que você curta. Vamos lá. What kind of a man did you know him as? Well, a man, a nice man. Pô, eu conhecia como um homem bom, assim como qualquer outra pessoa. Just like anybody else. Tudo tem um limite. O xerife Art Shelley encontrou o limite dele em novembro de 1957. Ele tinha só 32 anos, mas ele já tinha visto mais horrores do que a maioria dos policiais ia ver durante uma vida inteira de trabalho. E ali, Art Shelley encontrou o limite dele. Ele pegou a cabeça do suspeito durante o interrogatório com toda a repulsa do mundo. Naquele momento, Art Shelley ignorou o distintivo, ignorou o juramento dele, ignorou as leis. Ele pegou a cabeça do suspeito e bateu contra a parede. Ele bateu a cara do suspeito contra a parede de tijolos. Pô, deve ter doído, hein? Acho que dói, hein? Deve ter doído a cabeça dele, hein? Deve ter rachado a cabeça dele no meio. Saído um monte de coisas vermelhas. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até a adrenalina baixar. Naquele momento, ele não viu outra reação humanamente possível. O suspeito tinha confessado tudo. Art Shelley não aguentou. Ele não aguentou a confissão, ele não aguentou as risadas do suspeito. Ele lembrou de tudo que ele tinha feito antes e ele agiu. Olha, faltou muito pouco para o caso se encerrar ali mesmo na sala de interrogatório. A confissão acabou anulada por brutalidade policial. Mas ok, pra gente entender a reação do xerife Art Shelley, a gente vai ter que recuar no tempo. Recuar muito. Recuar décadas e conhecer a história de uma descendente imigrante chamada Augusta Wilhelmine. Essa mulher tem cara de... Essa mulher tem cara que não é mulher boa. Essa mulher aí, ela tem cara de ser de outro planeta. Não confio nessa mulher. Nasceu em 1878 como Augusta Wilhelmine Lerche. Apesar desse nome, ela nasceu às margens do rio Mississippi, no estado norte-americano de Wisconsin. Ela era uma entre 8 irmãs, filho de imigrantes alemães que tinham fugido da perseguição religiosa na antiga Prússia. Ela e a família faziam parte de um segmento muito antigo da igreja luterana, um segmento profundamente radical. Para esse segmento,
Cada pensamento humano e cada ação humana está impregnada de pecados e motivos pecaminosos. Para aquela família e outros que acreditavam na mesma interpretação da Bíblia, a humanidade inteira merecia a danação eterna no inferno. Augusta foi... Nem ia sobrar ninguém, né? Nem ia sobrar ninguém, então. A humanidade já tá decretado ao inferno. Não ia sobrar nada. criada nesse ambiente, mas se casou aos 22 anos com um carpinteiro, caçador e profissional do couro chamado George Philip Guy. George também era descendente de imigrantes alemães, né? E justamente por isso que ele carregava esse sobrenome tão estranho para os padrões americanos. Esse sobrenome foi passado para Augusta, que passou a ser chamada de Augusta Guy. Ela se arrependeu do casamento quase instantaneamente. George não seguia os mesmos princípios religiosos. Mais do que isso, George era alcoólatra. Ainda assim, Augusta não poderia se divorciar do marido pelos mesmos princípios que ela seguia, né? O que Aí, Deus... tá vendo? Tá vendo? Ei, vou falar uma coisa pra vocês. Acontece muito hoje, tá? Em dia de hoje. Principalmente nas igrejas. O cara tá batendo na mulher, tá espancando a mulher, bebe, trai, faz um regaço. E aí a mulher não pode largar do cara porque é da igreja, mano. É pessoas que... Mano, mente fechada, né, cara? Tá louco. juntou, ela não poderia separar. Augusta então se dedicou aos filhos. Primeiro veio o Henry, depois veio o Edward. Augusta vendeu uma mercearia na cidade para comprar um pequeno sítio afastado, onde ela poderia criar os filhos longe da influência das tentações mundanas. Foi um erro. Augusta ensinou aos filhos que todas as mulheres eram pecadoras, exceto ela mesma. Todas as outras seriam um instrumento do demônio para corromper o coração dos homens. Ela explicou que a maldade faz parte do ser humano e o mundo era um lugar de imoralidade. As crianças frequentavam a escola, mas voltavam para casa e recebiam a mais dura das educações. Augusta Guy lia para os filhos só as partes selecionadas do Velho Testamento, sobre morte, assassinato e o castigo divino. Henry, o filho mais velho, atravessou essa infância relativamente intacto. Edward, o sensível, frágil e tímido filho mais novo, não conseguiu escapar. Os dois eram proibidos de fazerem amizades no colégio. Augusta insistia que todos os outros alunos vinham de famílias corrompidas pelo pecado. Cara, mas que mulher... Na verdade, essa mulher é perturbada, né? Já nasceu nela já a perturbação. E aí passou pro filho dela. As pessoas são... as pessoas são tão cegas, né, mano? Tão cegas em parte de religião. Religiosidade mata, cara. Desvio do caminho para o Henry e Edward era motivo para castigo. As pessoas que estudavam com Edward lembram do jovem inseguro, né? Um jovem que ria pelos cantos sem motivo aparente. Edward acabou desenvolvendo uma obsessão pela mãe, né? Seu único abrigo, seu único conforto, seu único modelo de adulto. Forasteiros não eram bem-vindos no sítio. Amigos eram impossíveis. O próprio irmão dele isolava ele. O pai era um alcoólatra. Aí em 1940, George Guy, o pai, morreu aos 66 anos, deixando a esposa e os filhos desamparados. Edward e Henry precisaram aceitar qualquer tipo de trabalho na vizinhança para ajudar a sustentar a mãe. Augusta continuou doutrinando Edward. Ela disse para o filho que ele deveria permanecer leal a ela para sempre. Olha a mente de uma mãe, mano. Narcisista. Você tem uma mãe narcisista fazendo isso com os filhos. É a verdade, cara. Narcisista se chama. Pra viver debaixo dos braços dela até ela morrer. Aí depois ela morre, os filhos não sabem fazer praticamente nada. A única forma dele manter essa lealdade seria permanecendo virgem. Sexo era pecado e abriria as portas do inferno para ele. Henry, o filho mais velho, tentou seguir o próprio caminho. Ele se apaixonou por uma viúva que vivia próximo. Ele planejava largar a casa e viver com a mulher. Henry buscava também afastar o irmão Edward das garras da mãe. O Henry ele conseguia enxergar que a devoção da mãe não era saudável, que aquilo que a mãe ensinava não podia ser a vontade de Deus. Henry não conseguiu convencer Edward de nada. A conexão entre Edward e Augusta era algo que iria permanecer para sempre, pro bem e principalmente pro mal. Infelizmente, Henry não percebeu o perigo. Ninguém percebeu o perigo. Henry Guy morreu vítima de um incêndio em 1944, 4 anos depois da morte do pai. As circunstâncias desse incêndio nunca foram esclarecidas. Na época, o Edward até alegou que ele e o irmão estavam fazendo uma queimada no mato dentro da propriedade e perderam o controle da situação. As chamas se espalharam, os bombeiros foram acionados. Foi só quando o incêndio foi apagado que o Edward relatou que o irmão tinha sumido. As buscas foram conduzidas durante a noite e o corpo do Henry foi encontrado de bruços com o rosto virado para o chão. Ele não tinha sinais de queimadura, mas não trazia marcas. Aí eu já sei. Aí o próprio irmão matou ele. Já deu pra ver a situação aí já, hein? O próprio irmão matou ele. Impacto na cabeça. A polícia descartou a possibilidade de assassinato. No registro, Henry Guy consta como morto por asfixia, por inalação de fumaça.
Nenhuma autópsia foi realizada. Ninguém percebeu o perigo. Ninguém percebeu que Caim tinha matado Abel. Cara, Bom, Augusta então tinha perdido o marido e um filho. Mas ela ainda tinha Edward, né? O eterno Ed dela, o devotado filho Ed. Bom, Augusta sofreu um derrame no mesmo ano que o Henry faleceu. Quem estava lá para cuidar dela? O Ed. Augusta ainda deixaria uma última herança para o Ed antes do fim. Em 1945, confinado numa cadeira de rodas, a antes poderosa ô, moça, você tá... Pedroso, Pami, você tá me desconcentrando aqui. Por gentileza, eu estou trabalhando. Se a senhora quiser, a senhora manda um pix aí pra mim aí na live pix aí. Pra poder estar ajudando, preciso comprar pão pro meu filho comer. Entendeu? Você não vem me desconcentrar. Augusta Guy ainda tinha força para um último exemplo, para um último legado de ódio e horror. O caso aconteceu quando Augusta e Ed foram visitar um fazendeiro chamado Smith, que vivia ali perto. Eles foram para comprar palha. Augusta viu Smith espancando um cachorro. Uma mulher saiu da casa do Smith e ordenou que ele parasse com a violência. Smith não escutou e espancou o animal até a morte. Augusta Guy ficou chocada, né? Não com a violência, não com a covardia, não com o destino do animal. Augusta Guy ficou chocada com a mulher. Smith não era casado. Se tinha uma mulher dentro da casa do Smith, isso só podia significar que o vizinho estava vivendo um pecado. Augusta então ordenou que o filho nunca mais fizesse negócio com o Smith ou com aquela que ela chamou de vadia. Naquele mesmo ano, Augusta faleceu aos 67 anos. Ela deixou Edward sozinha no mundo. Graças a Deus que ela morreu, né? Mas agora vai começar a história, então. Agora que eu vou começar a ficar bizarra. Sozinho, né, com os pensamentos dele, sozinho com a maldade dele. Edward estava prestes a se tornar Ed Gein, um carniceiro de Plainfield. 12 anos depois, Ed Gein teria o rosto dele enfiados numa parede de tijolos. 6 de novembro de 1957, sábado, segundo dia de temporada de caça ao cervo na região. Bernice Warden estava cuidando da loja de ferragens da família, né, como fazia todos os dias, desde a morte do marido. Essa era a rotina dela nos últimos 15 anos. Né? Ela era amada e respeitada por todos em Plainfield. Naquele dia, né, o movimento esperado era muito pequeno, porque era um sábado e porque era temporada de caça. Bom, pouquíssimos clientes foram na loja naquele dia. Ninguém viu nada. Às 5 horas da tarde, o filho da Bernice, o assistente, xerife Frank Warden, encerrou o expediente dele e resolveu dar uma passada na loja para ver como é que estavam as coisas. A loja estava vazia, a porta da frente estava destrancada e não tinha ninguém lá dentro. A caixa registradora ainda estava aberta e tinha uma trilha de sangue levando do balcão até a porta dos fundos. No chão tinha uma cápsula de rifle, o mesmo tipo de projétil que um caçador de cervo usaria. Frank Warden gelou na mesma hora. Os sinais estavam muito claros, eram sinais de um crime. E Frank Warden gelou porque ele já tinha visto tudo aquilo antes. As pistas eram idênticas às pistas do desaparecimento de outra mulher, 3 anos antes. Mary Hogan estava cuidando de um bar afastado na área rural e desapareceu da mesma forma. A polícia tinha encontrado uma cápsula de rifle no chão e uma trilha de sangue para a porta. Credo, mano. Tá louco. Pô, você tá de boa, você tá trabalhando, trampando de boa, o cara chega e te mata, velho. Muito bizarro. Pô, parece que antigamente era pior, né? Ou é hoje é mais pior, vocês falam? Sei lá, mano. Eu acho que piorou mais, né? Acho que tá mais foda, eu acho. 3 anos depois, Mary Hogan continuava desaparecida. Bom, a cidadezinha de Plainfield tinha menos de 700 habitantes. Era um lugar pequeno, todo mundo se conhecia, todo mundo frequentava as mesmas lojas para comprar o que precisava. Todo mundo se ajudava quando a tarefa era grande demais, né? Todo mundo tinha estudado na mesma escola. Como seria possível um roubo naquela comunidade? 2 vezes, a mente do Frank Warden retornou para os últimos dias. Ele sabia que a mãe dele tinha recebido a visita de um cliente muito especial no dia anterior. Edgar tinha estado na loja e perguntado de brincadeira se Bernice queria sair para patinar com ele. Era um comportamento muito estranho. Todos conheciam Edgar como um ermitão, um cara esquisito que vivia isolado numa casa onde ninguém podia entrar. Ninguém nunca tinha visto Edgar com uma mulher e de repente ele estava jogando um charme para a dona da loja de ferragens. Edgar Então aí tem coisa, hein? Então aí tem coisa. também tinha perguntado se a loja iria abrir no dia seguinte. Bernice confirmou que a loja estaria aberta e que ela estaria lá cuidando de tudo. O Edgar prometeu que voltaria para comprar anticongelante. Bom, Frank Warden examinou o talão de... Esse cara tem uma cara de louco, né, mano? Se olhando assim, uma cara de perturbado. Vocês não acham que tem uma cara de perturbado um cara desse? notas fiscais da loja. O último registro feito por Bernice Warden era justamente da venda de anticongelante. Era o último recibo, era a letra da mãe. Frank pediu que os amigos da polícia dessem uma olhada na fazenda dos Guy. No mínimo, o Ed Guy poderia ter visto alguma coisa, entende? Bom, a polícia foi lá. Ninguém respondeu
Eles voltaram. Frank não desistiu. Horas depois ele falou com o xerife do condado, Art Shelley. Será que o xerife poderia dar uma busca na propriedade? Shelley concordou e foi para a fazenda dos Guy com outro assistente. Já era noite. Ed Gein definitivamente não estava em casa. Não tinha eletricidade na residência, né? Trevas profundas cobriam o lugar. Bom, Art Shelley puxou a lanterna. Ele não tinha ido até ali para nada. Se o Frank pediu, era porque a coisa era séria. Ele manteve a imagem da Bernice na mente. Era fundamental, né, encontrar o paradeiro da mãe do Frank. Mas onde procurar? A casa do Ed Gein era uma construção antiga de 2 andares. Ao lado da casa tinha uma espécie de anexo de madeira. Do lado desse anexo tinha o que se chama de cozinha de verão, um espaço para um forno a lenha para cozinhar nos dias quentes. A Shelley escolheu começar justamente por ali. Ele acertou em cheio. A porta estava aberta. Shelley e o assistente dele ligaram as lanternas e foram surpreendidos. Tinha algo pendurado por ganchos no teto. Era a carcaça de um servo recém-abatido. Mas não era. Meu Deus. Era a carcaça de uma pessoa pendurada pelas pernas. Era a carcaça. O que passa na cabeça de um ser desse, mano? Matar as pessoas, tipo, matar por hobby, né? O cara matou, arranca o couro da pessoa, pendura, faz o que quer e já era. Carcaça de uma pessoa decapitada, vestida com a não. pele de um servo. Era a carcaça de Bernice Warden. Art Shelley saiu imediatamente do local e vomitou tudo que podia no chão da fazenda. Aquilo era só o começo de uma noite que marcaria o xerife até o final dos dias dele. O xerife reuniu coragem e voltou. Naquela mesma cozinha, eles encontraram a cabeça da Bernice num saco de pano. Os órgãos dela tinham sido removidos e guardados num balde. Numa janela, dentro do forno a lenha, a polícia encontrou o coração da Bernice. Ela tinha Credo, mas o cara zoou, mano. O cara zoou mesmo. A pessoa matou por prazer. Credo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. tiros e tratada como um animal. A perícia da cidade de Madison foi acionada naquela mesma noite. Eles estariam muito mais preparados para esse tipo de caso, né? Policiais de vários condados vizinhos foram chamados para as duas tarefas: localizar o Ed Gein e revisitar o resto da casa. Um gerador portátil foi levado até o local e vários holofotes foram instalados para iluminar todos os 9 cômodos da residência do Ed Gein. Tinha pilhas de lixo, tinha garrafas, jornais velhos, ferramentas, mas infelizmente não era só isso. O que a polícia encontrou naquela casa foi uma cena apavorante, grotesca e real. A casa enganava, parecia um lar, mas era uma filial do inferno. Em cima da mesa da cozinha da casa principal tinha o que parecia ser um simples prato de sopa. Não era, era a parte de cima de um crânio humano. 2 crânios foram encontrados servindo de enfeite na cabeceira da cama do Ed Gein. Pouco a... Que brisa é essa, hein? Que brisa é essa, né, rapaziada? O cara ter os negócios pra poder deixar de enfeite. Não concordo com isso nem um pouco, cara. É um perturbado. Doido da cabeça. Toda a mobília da casa continha partes humanas. Ed Gein tinha herdado do pai a habilidade de trabalhar com a carpintaria e trabalhar com couro. A polícia achou cadeiras inteiras, feitas com ossos ou com estofamento feito de pele humana. E não parou por aí. Abajures, uma lixeira, mesas, tudo era feito inteiramente com restos humanos ou usando restos humanos como decoração. Qual que é a brisa de um cara desse fazer isso, né? Dele matar e pra pegar o couro, pra usar no abajur, no sofá. É normal pra um cara desse Braços, fazer pernas, isso. cabeças, mamilos, vaginas, narizes, lábios, unhas. Nada era desperdiçado por Ed Gein. A movimentação atraiu a imprensa. A polícia fez um cordão de isolamento em volta da casa do assassino. How long, Mr. 7 years, what kind of a man did you 7 anos. Que tipo de homem você acha que conhecia? well, a man, Bom, eu o conhecia como um homem bom, assim como qualquer outra a pessoa. nice man, just like anybody else. Os jornalistas já sabiam que o corpo da Bernice Warden tinha sido encontrado, mas não entendiam por que tantos policiais. Eles não entendiam por que a expressão dos rostos deles eram tão assustadas. Bom, foi Art Shelley que entregou a única declaração que era possível fazer naquela noite. Se desde criança você é sensível demais, sente a energia dos lugares, carrega a dor dos outros como... O xerife falou, abre aspas, é simplesmente horrível demais. É horrível além do possível. O número de vítimas não podia ser calculado. Todas mulheres.
Imagina, mano. O cara já tinha um ponto já. Ele já sabia quem que ele ia pegar. Mulher, né? Porque mulher é um sexo frágil, né? Se perceber, ele não matou nenhum homem, só matou mulher. Que é mais fácil, eu acho, de pegar, matar. A noite parecia não ter fim. Numa caixa dentro de um dos quartos, a polícia encontrou o crânio da Mary Hogan, que tinha desaparecido 3 anos antes. Num saco de papel, a polícia encontrou o rosto da Mary Hogan. Ed Gein tinha arrancado Um verdadeiro filme de terror, né? Eu acho que se a gente procurar com mais calma, certinho mesmo, eu acho que tem o filme desse cara. Deve ter o filme desse cara aí, certeza. o rosto da mulher e costurado em forma de máscara. A polícia também encontrou uma roupa inteira feita de peles de outras mulheres. Um cinto tinha sido feito com 8 mamilos femininos. Ed Gein foi localizado. 8 mamilos? Um cinto? Tem como fazer? Tem como fazer 8 mamilos? Um cinto de 8 mamilos? Ele estava jantando na casa de um vizinho, como se nada tivesse acontecido. Ele foi preso e algemado pessoalmente por Art Shelley. Em várias das fotos divulgadas desse momento, Ed Gein tá rindo. Aí a cara do bicho. Bom, na delegacia, Ed Gein confessou a morte de Bernice Warden com frieza e riqueza de detalhes. Naquele primeiro depoimento, Art Shelley não se segurou. Ele pegou a cabeça do maníaco e bateu com força contra a parede várias vezes. Esse depoimento foi ignorado pela justiça. Mas até eu fazeria isso. Ed Gein repetiu tudo de novo em vários outros depoimentos durante anos. Ele nunca se escondeu, demonstrou sinais de arrependimento. O filho de Augusta Gein era uma mente profundamente perturbada. Segundo Gein, você é forte? Pistas levantadas pela polícia, a maioria dos corpos mutilados encontrados na casa dele tinham sido tirados do cemitério. Ed Gein violava sepulturas de mulheres que tinham acabado de falecer e estava tentando preparar uma roupa de mulher, de forma que ele pudesse se tornar a única coisa que ele amou nesse mundo, a própria mãe. Art Shelley... Caraca, mano. Olha que doente, mano. O cara gostava tanto da mãe dele que morreu. Ela mexeu tanto na cabeça dele, mudou tanto a mente dele. O cara ficou obcecado pela mãe. Tava tentando fazer roupa por causa da mãe. Gente do céu. Passou os meses seguintes atendendo ligações e dando respostas de outros investigadores, de outros casos de desaparecimento próximos que poderiam estar ligados a Ed Gein. Felizmente, né, ou infelizmente, só as mortes de Mary e Bernice foram conectadas a Ed Gein. Nada mais nunca foi comprovado. Edward Theodore Gein, o carniceiro de Plainfield, foi considerado por uma junta psiquiátrica como inapto para julgamento. Ele recebeu tratamento para transtornos mentais e foi considerado habilitado para ser julgado só em 1968, 11 anos depois de ser capturado. Ed Gein foi condenado pelo assassinato de Bernice Warden, mas declarado legalmente insano. Ed Gein foi confinado em asilos psiquiátricos até 1984, quando ele faleceu aos 77 anos, vítima de câncer olha aí. no pulmão. A casa... Aí, boa. O filho da mãe ficou preso a vida toda, a vida inteira, ainda morreu de câncer ainda. Isso pra mim é uma felicidade grande, entendeu? Isso, um cara desse merece isso. É desse jeito que merece. Pessoas assim têm que ir dessa forma. do Ed Gein foi marcada para ser leiloada em março de 1958. Dias antes, ela pegou fogo, misteriosamente. O corpo dos bombeiros voluntários de Plainfield pegou o caminho mais longo possível para chegar lá. Eram só 10 quilômetros de distância, mas quando as equipes chegaram, a casa já tinha queimado até os alicerces. Frank Warden, filho de Bernice Warden, era agora o capitão do corpo de bombeiros. A causa do incêndio nunca foi investigada. O xerife Art Shelley sofreu uma parada... Mandaram... Eles mesmos que queimaram ali, a própria população, o próprio cara mandou fogo na casa dele e acabou com tudo. cardíaca um mês antes do julgamento de Ed Gein. Ele tinha só 43 anos, mas como eu falei no começo desse vídeo, Art Shelley já tinha visto mais horrores do que a maioria dos policiais vai ver numa vida inteira de trabalho. Credo. A família dele lembra que ele viveu assombrado por tudo que tinha dentro da casa do Ed Gein, por tudo que ele viu lá dentro. Art Shelley tinha medo de testemunhar no tribunal e reviver tudo aquilo. Vou falar pra vocês. Se o cara não tiver uma saúde mental em dia, um psicológico bem blindado, realmente o cara começa a sonhar, começa a ver visão, começa a ficar perturbado das coisas que ele viu naquela época. Se o cara não tiver uma mente blindada, mano, o cara enlouquece, vai pro hospício. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Falou ele psicologicamente profundamente. Ele não queria voltar para aquele lugar nem em pensamento.
Rachelle também tinha medo de admitir na frente do juiz que tinha espancado o acusado. Ele era um homem honrado e morreu carregando uma vergonha que não era dele. Rachelle foi esquecido, mas Edgar sobrevive. O assassino serviu de base para o livro Psicose, que depois viraria um clássico do suspense nas mãos do cineasta Alfred Hitchcock. A gente tinha ali um serial killer. Ô, louco, então tem um filme desse. Então tem um filme dele, eu vou ter que assistir, cara. Eu vou ver se fala o nome dele aqui, eu vou assistir esse filme. Ver se eu assisto junto com a minha esposa. Ver se ela vai querer assistir comigo. Era atormentado pela figura da mãe, que matava a mulher e se vestia como a própria mãe. Esse conceito seria reaproveitado no filme Silêncio dos Inocentes, em que o serial killer Buffalo Bill também está fazendo uma roupa fabricada com a pele das vítimas. As máscaras do Ed Gein e a coleção macabra de móveis dele também serviram de inspiração para o filme Massacre da Serra Elétrica. A própria história do Ed Gein foi adaptada diretamente para o cinema e TV em forma de documentários e filmes. De alguma forma macabra, Ed Gein passou a fazer parte da cultura ocidental. Uma busca simples no Google revela centenas de sites vendendo livros, discos, fotos, souvenirs, filmes e até camisetas com a figura do Ed Gein. A sombra maligna dele retorna para atormentar a gente, para testar os nossos limites como sociedade, sabe? Para questionar, para a gente se questionar. O que deu errado com o Ed Gein? Augusta realmente fabricou um monstro? Ou tudo aquilo já estava dentro dele? Por que a gente continuou? Eu acho que já estava dentro dele. Ela só potencializou, né, durante os anos. E depois que ela morreu, aí ele se libertou o monstro que estava dentro dele preso na jaula. Eu acho que é isso. Secada por figuras assustadoras e a gente menospreza os verdadeiros heróis. Já se perguntou isso? Bom, eu não tenho nenhuma dessas respostas. Eu sei só que Augusto H. acertou numa coisa. A maldade faz parte do ser humano. Esse é o caso real que superou e influenciou a ficção. Essa é uma história que não tem um final feliz pra ninguém. Bom, obrigado por esse vídeo. Espero agora os comentários de vocês aqui embaixo com novas dicas. Que insana essa história, hein? Canal. E não esquece, se inscreve nesse canal. Mais importante é saber... Que insana essa história. Vou ver se eu assistir o filme dele, cara. Vou assistir o filme. Deve ser massa demais o filme. Ah, é muito insano. Gostei. Então, rapaziada, é o seguinte. Se você gostou do vídeo, se você gostou da live aí, do react, já se inscreva no canal aí embaixo. Deixa seu comentário do que você achou do vídeo. Curte, compartilha. E tamo junto. Beleza? É nóis. Valeu! Todos querem pôr um fim.